Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus para a sua vida. Uma alegria poder estar novamente reunido com todos para nós compartilharmos mais uma palavra da parte de Deus. Estamos juntos novamente para compartilhar mais um café diário. Espero que em Cristo, que em Deus, esteja tudo bem com a sua vida, com a sua família. Que você tenha uma quinta-feira muito abençoado em nome de Jesus. Que esse dia seja muito especial para você. Que Deus possa continuar falando em seu coração. E te peço que você não se esqueça, após você ouvir essa mensagem, compartilhe com outras pessoas. Compartilhe com seus contatos. Não se esqueça também que essa mensagem que você está ouvindo agora, ela também está no YouTube, lá no meu canal. Você que ainda não é inscrito, vá lá no YouTube, lá na parte de pesquisa, na barra de pesquisa, onde normalmente você pesquisa pelo seu cantor favorito, pela sua música favorita, ali mesmo. Você vai clicar e você vai abreviar o nome presbítero. Você vai colocar as 5 primeira letra do nome presbítero, que é a letra P, a letra R, a letra E, a letra S e a letra B de bola. E vai acrescentar o ponto. Quando você colocar o ponto, depois da abreviação do nome presbítero, automaticamente o próprio YouTube ele vai lhe dar referência. E o primeiro nome que vai aparecer é o meu, presbítero, né, abreviado, Ricardo Queiroz. É só apertar lá, assim que abrir, quando você apertar no meu nome, ele vai abrir. E você vai apertar na minha foto, que está com fundo preto. Tem a minha foto, fundo preto. Quando você apertar ali, você vai ver a gama de conteúdo que tem lá para alimentar a sua vida espiritual. Tem palavras diárias. Essa mensagem que eu estou compartilhando hoje vai para lá também. Tem pregações. Vai lá, curte, comenta, se inscreve no canal, que diariamente sempre tem uma palavra da parte de Deus. Meus irmãos, sem mais delongas, sem mais muita enrolação, vamos para a palavra da manhã dessa quinta-feira. Hoje eu quero compartilhar com você, iniciando com o seguinte tema. Você acha que tem diferença da pregação do evangelho que é pregado hoje para o evangelho de antigamente? Será que há uma diferença? O que mudou? Está melhor? Está pior? O que você ouvia antigamente que hoje lhe traz saudades, que você diz assim, não é mais a mesma coisa? Algo mudou. E eu estou perguntando isso porque o texto que eu quero abrir aqui para a nossa meditação se encontra aqui no livro de Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 12 e versículo de número 13 e 14, que diz assim a palavra do Senhor. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Por que colhi esse texto? E por que eu fiz essa pergunta? Se você vê diferença do evangelho que é pregado hoje para o evangelho de alguns anos atrás. Muitas das vezes se joga na responsabilidade de quem não é cristão esse versículo aqui, quando se trata da multiplicação da iniquidade, da multiplicação do pecado, da multiplicação do distanciamento de Deus. E muitas das vezes esquecemos que esse texto, ele não se aplica somente a quem não é cristão. Esse texto também ele se aplica para quem é cristão. Porque eu já disse em outras gravações, em outros áudios, que todos nós somos pecadores. O fato de eu estar na igreja não me faz melhor do que quem não está na igreja. Eu não sou melhor. Isso eu entendo e isso eu sei que é verdade, porque a Bíblia me mostra isso. Todos os dias eu tenho que renunciar à minha vontade de fazer aquilo que é errado.
Mas a Bíblia, quando entra no detalhe sobre pecado, normalmente alguns cristãos mais radicais gostam de apontar o dedo para o seu próximo, como ele se achando o melhor, o mais santo, o intocável, o inatingível. Ele se acha tão espiritual que nem o diabo pode se aproximar dele, quando na verdade ele não tem ideia do quanto ele é vulnerável, se não for a misericórdia de Deus. Então, quando nós olhamos para o texto que nós lemos, que com a aproximação do fim, com a aproximação da vinda do Senhor Jesus, alguns sinais aconteceriam e acontecem no mundo, e um deles é o esfriamento pelo amor. As pessoas deixarão de amar o seu próximo, as pessoas deixarão de ajudar o seu próximo, as pessoas se tornarão mais individuais, inclusive nem ajudando aqueles que são da sua casa. Então nós vamos ver que com o aumento da maldade, os seres humanos vão se tornando cada vez mais egoístas, mas pensando nos seus próprios interesses, no seu bem-estar, e desculpa a expressão, e dane-se as demais pessoas. Só que nós precisamos entender que esse texto também se aplica à vida de quem é cristão. Quando eu perguntei para você no início se você sente que o evangelho que hoje é pregado é diferente de alguns anos atrás, eu digo para você que sim. Eu percebo uma grande diferença do evangelho que é pregado hoje para o evangelho da época que eu me converti. E diga-se de passagem, eu não sou muito antigo no evangelho. Eu tenho apenas 20 anos que eu sou cristão. Eu aceitei a Jesus quando tinha 13 anos de idade, em 2004. E vivenciei muitas experiências boas. Vivenciei um tempo muito, muito bom. Sinto saudade, querido, quando me reunia com um grupo de pessoas e a gente saía para evangelizar, a gente saía de porta em porta, de casa em casa, pregando o evangelho, orando pelas pessoas, visitando os lares, levando cesta básica. Aquilo dali trazia uma alegria tão grande de utilidade para o reino. Eu me sentia tão útil e não importante no sentido de indispensável. Eu me sentia útil por poder ser usado por Deus. Eu amava e amo o evangelismo. A gente ia para debaixo de pé de árvore, a gente ia para a praça, a gente fazia caminhada, entregava panfletos. Era um tempo muito maravilhoso. A gente subia o monte. Quantas experiências eu tenho no monte? Nossa, é muita experiência que eu tenho no monte. Tantos sinais, tanta coisa boa que eu vivenciei. E quando eu vejo união, né? Havia muita união. Quando ia pregar, quando ia cantar, quando ia orar, nós nos reunimos, era um só espírito, como a Bíblia nos diz. E quando eu vejo hoje o evangelho de hoje, tanta concorrência, cada um querendo achar o seu espaço. A pessoa porque prega um pouquinho melhor, fala um pouquinho melhor do que o outro, já se acha muito bom. Às vezes acha assim, essa igreja é muito pequena para mim, eu sou muito bom, eu sou muito importante nessa igreja. Se eu sair dessa igreja aqui, essa igreja fecha as portas. Hoje, a mentalidade de muitas pessoas são essa. Insubstituível. Hoje você liga para uma pessoa para pregar ou para cantar na sua igreja, ela não vai se você não der uma oferta para ela. Ela não vai se você não mandar um Uber Black para ela. Quantas vezes eu fui convidado para pregar em igrejas longe. Eu lembro de uma experiência que eu nunca vou esquecer, que eu levei minha esposa comigo e eu todo de terno e gravata fui pregar. Peguei o trem Japeri, no horário de pico era 6 e pouca da tarde, lotado Japeri. Para você ter ideia, o trem estava tão cheio que eu e minha esposa não conseguimos ir no mesmo vagão. Eu tive que colocar minha esposa no vagão feminino, que teoricamente ali estava um pouco mais acomodável, e eu fui espremido
durante toda aquela viagem. E no final do culto, preguei, entreguei a mensagem de Deus. A pessoa não me deu R$1 para me voltar para casa. E eu nem exigi passagem, nem exigi que teria que ser de Uber, de ônibus mesmo, de trem, não tinha problema. Mas nem para voltar para casa a pessoa me deu. Eu não reclamo, não murmuro, mas hoje tem pessoas que por muito menos se acha tão bom, se acha tão insubstituível, que é por isso que existe esse peso de diferença. Os cristãos do passado, querido, eles não estavam preocupados com os seus nomes. Os cristãos do passado não estavam preocupados com a sua reputação. Os cristãos do passado não estavam preocupados quantos quilômetros eles teriam que percorrer. Os cristãos do passado não estavam preocupados com as perseguições e hoje aqui no Brasil as pessoas dizem, estou sendo perseguido. Que perseguição você está vivendo, irmão? Você não tem ideia do que é ser perseguido, do que é você ver um filho, uma esposa, um marido ser morto e você continuar firme na sua fé, crendo em Cristo Jesus. E você não sabe o que é isso. Você não sabe o que é você ser privado de entrar na sua casa. Você não sabe o que é você ser proibido de trabalhar por causa da sua fé. Você não sabe o que você está falando. Mas parece que os tempos de crise da igreja, de perseguição da igreja, eram os tempos que a igreja mais vivenciava aquilo que pregava. Porque hoje, qualquer um prega, qualquer um canta. A diferença é viver o que prega e o que canta. O problema hoje é que nós temos muita gente cheia de talento dentro da igreja, mas poucas pessoas que vivem aquilo que fala em cima do púlpito. Sabe qual é o problema hoje do evangelho? Não é falta de pregador, não é falta de cantor, porque temos pessoas que cantam muito, tem pessoas que sabem muito da palavra, conhecem muito da palavra. O problema hoje é que não é falta de pessoas que sabem pregar e sabem cantar. O problema hoje é de pessoas que sabem viver aquilo que prega e aquilo que canta, aquilo que acredita na palavra de Deus. As pessoas não estão se preocupando com as suas reputações. As pessoas não estão se preocupando com os exemplos que estão dando para as pessoas que estão lá fora. Porque na minha época, eu pregava, e quando eu ia pregar ou orar, eu jejuava, eu buscava a Deus, porque as pessoas que estariam ali me ouvindo, tanto quem já era crente como quem também não era cristã, eu entendia a responsabilidade. Eu estava sendo um instrumento usado por Deus, então eu precisava estar com a minha vida o máximo de exemplo para que aquela pessoa olhasse e dissesse assim, eu posso também. Se Deus salvou ele, se Deus está usando ele, também pode me usar. Agora não adiantava eu pregar uma palavra maravilhosa, cantar um louvor bonito, e quando aquela pessoa me visse fora dali de baixo, falando palavrão, falando palavras de chocarrice, palavras de deboche, palavras que não encontrando eu comprando droga, bebendo, me prostituindo, dizendo, poxa, mas ele pregou lá, falou para mim, e eu acreditei, e aqui ele não vive. Então por isso que hoje o evangelho tem sido desvalorizado, porque as pessoas não vivem aquilo que prega. Eu entendo a responsabilidade que eu tenho. Eu prego aqui diariamente, prego pelas igrejas, as pessoas ouvem essas mensagens que eu compartilho, e as pessoas procuram ver em mim algo diferente. Eu lembro, querido, eu peço até desculpa que talvez esse áudio vai ficar um pouco longo, mas preciso entregar a mensagem da parte de Deus. Eu vou entregar. Você não é obrigado a ouvir tudo, mas eu vou entregar porque Deus tem algo para falar conosco nessa manhã. Preste atenção. Eu lembro de uma situação de uma igreja que eu fiz parte, onde uma missionária, ela veio até mim e falou assim, Ricardo, não mude o seu jeito de se vestir. Falei, o que houve? Por que, irmã? Ela falou, porque o meu sobrinho, de 6 anos de idade, ele chegou pra gente em casa depois de um culto que você pregou, e disse assim, vovó, eu quero
usar a mesma roupa que o Ricardo usa. Eu sempre gostei de usar colete, gravata, né, até suspensório. Sempre gostei dessas coisas. E uma certa feita eu comecei a mudar. Queria ficar um pouco mais juvenil, usar umas roupas mais da moda, né, mais para me deixar mais jovem. E ela, acredito até usada por Deus, me fez essa repreensão. Não mude quem você é. Porque você, sem perceber, você é exemplo para alguém que está olhando para você. E eu entendi a responsabilidade. Quando alguém vem até mim e diz assim: você é homem de Deus, que Deus te usa, eu entendo a responsabilidade, porque aquela pessoa está olhando para mim e está enxergando algo de Deus, que ele também pode chegar a ser um servo de Deus fiel. Eu entendo essa responsabilidade. Eu sei que eu carrego um peso de responsabilidade. E eu peço sempre a Deus que tenha misericórdia de mim e me capacite para que eu jamais venha ser motivo de escândalo, um motivo de desonra e causar até o afastamento de pessoas de Deus. Então, meu querido, preste muita atenção. Deus, ele sempre na história, Deus contou com os homens para pregar a sua palavra. Não é privilégio, é graça. É graça de Deus. Eu entendo que eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou dependente da misericórdia e da graça de Deus. A Bíblia nos conta a história em Lucas capítulo 10, versículo 25 até o versículo 37, a história do bom samaritano. Não adianta, querido, se você não tiver amor pelo que você prega, não adianta, que não vai ter efeito sobre a vida de ninguém. Você pode pregar uma palavra bonita, você pode fazer uma oração bonita, mas se não for a base do amor, não vai adiantar absolutamente nada. Porque a iniquidade também está dentro da igreja. Existem muitos cristãos dentro da igreja que não têm amor pelo seu próximo. Você entra em algum ambiente de igrejas por aí, como eu já entrei, só que por já ser da igreja, já ter uma maturidade maior, ser diferenciar, já entrar dentro da igreja e nem uma boa noite você recebe. Seja sincero, se você vai no restaurante com a sua família e você é maltratado, é mal servido, você vai voltar naquele lugar? Imagine você ir com a sua família numa igreja e você naquele local ser mal recebido. As pessoas não se preocuparem em ir lá te recepcionar. Você não vai voltar. A falta de amor e a falta de preocupação com o nosso próximo. Uma pessoa muitas das vezes recebe o convite para aceitar Jesus. Na minha época, quando se fazia o convite que alguém vinha para a igreja, a gente abraçava a pessoa. No final do culto a gente reunia-se, cercava aquela pessoa, aquela família, orava por ele, pegava o telefone, endereço, a gente ia, fazia, né, uma visita, fazia visita constante naquela casa, para fazer com que aquela pessoa permanecesse na presença do Senhor. Se ela fosse para outra igreja, amém, mas a gente fazia aquele acolhimento inicial, aquele acompanhamento inicial. Hoje em dia a pessoa vai na frente de uma igreja, ninguém no final do culto se preocupa de saber, a pessoa vai embora, não se preocupa qual o nome da pessoa, onde mora, qual o telefone, se está precisando de alguma coisa, não se preocupa. Como que as pessoas querem que a igreja fique cheia de pessoas? Me diga. Não tem sentido, querido, a gente viver dentro de uma igreja naquela bolha. Jesus mandou nós pregarmos o ide por todo mundo. Não é só ficar com aqueles que estão lá dentro. A nossa obrigação é ir lá fora e trazer as pessoas. Não é esperar elas virem, não. Então o bom samaritano é uma grande demonstração que Jesus vai contar da falta de amor daqueles que estão dentro da sua casa.
Jesus vai exortar aqueles que são religiosos da sua religião judaica e dizer para eles: vocês não ajudam aqueles que estão dentro da mesma casa que vocês. Vocês não socorrem aqueles que estão dentro da casa de vocês. Vocês não são acolhedores, você não ama. Só que enquanto você não ajuda aqueles que estão dentro da casa morrendo, eu irei levantar estrangeiros, pessoas de outros lugares, para serem usados, para que essas pessoas sejam restauradas pelo meu poder. A falta de amor, a incredulidade dentro das igrejas faz eu não enxergar o meu próximo do meu lado precisando de um abraço, precisando de ajuda. A falta de amor, a iniquidade, a maldade dentro das igrejas faz as pessoas olharem para o dinheiro, faz as pessoas olharem para o status, faz as pessoas olharem para o reconhecimento e não faz as pessoas olharem para o seu irmão que está precisando. Hoje brigam por espaço, hoje brigam por microfone, hoje brigam por cargo, tem que consagrar, tem que ser evangelista, tem que ser pastor. Isso não me importa. Para mim pregar, para mim ganhar alma, eu não preciso de cargo e reconhecimento de ninguém. Eu só preciso ouvir a palavra do Senhor que me diz: vai, prega, porque tem milhares de pessoas sedentas para ouvir a palavra. A Bíblia nos conta, em João capítulo 20, versículo de número 29, que Jesus, quando ressuscita, um dos seus discípulos, por nome Tomé, ele não acredita que Jesus havia ressuscitado. Ele não acredita que Jesus havia voltado à vida. E quando Jesus aparece para ele, Jesus o adverte: bem-aventurado os que não viram e creram. O meu fechamento dessa mensagem dessa manhã para você é isso, querido. Hoje em muitas igrejas, se não tem o revelação, se não tem o roda-roda, o pula-pula, se não tem um monte de pirotecnia, sinais, fumaças, parede preta, luzes, um monte de atrações, as pessoas não crêem. Mas a palavra de Cristo para você é: você não precisa ver em nada, você precisa crer. A fé é o firme fundamento das coisas que não se pode ver e das coisas que não se pode explicar, mas é o firme fundamento da existência e da certeza daquilo que é real. Então, você não precisa ver sinais nenhum, você precisa crer que Cristo Jesus é o único e suficiente Salvador. E eu quero dizer para você nessa manhã, para me encerrar essa oportunidade, porque o áudio já ficou grande, mas eu precisava entregar isso da parte de Deus para você, querido. O amor de Deus é maravilhoso pela minha e pela sua vida. Eu sou grato a Deus por todas as vezes que eu consigo vir gravar aqui para você, porque eu enfatizo mais uma vez: se pelo menos uma pessoa for tocada por essa mensagem, o Evangelho do Senhor está sendo pregado. Hoje é fácil você pregar. Hoje eu estou gravando um áudio aqui, milhares de pessoas podem estar ouvindo, pode estar indo até para outro país, eu não sei o alcance desse áudio. Alguns anos atrás isso era impossível. Só as grandes mídias, as grandes rádios conseguiam fazer isso. Hoje, simplesmente aqui, com o telefone celular, com a qualidade um pouquinho melhor de internet, aqui, algumas coisinhas que você consegue fazer, né? E hoje nós temos internet, tem tudo mais, e você vê que as pessoas não têm se convertido, não têm ido para Cristo. Então, eu aprendo algo muito importante. Melhor do que eu falar, melhor do que eu ficar pregando, é eu dar exemplo daquilo que eu falo. Por isso que eu tenho lutado todos os dias para não somente pregar, mas para viver aquilo que eu prego. E que Deus te abençoe, querido, e você possa encontrar uma casa espiritual, uma igreja que te abrace e abrace a sua família, para que Deus continue trabalhando na sua vida e na sua casa. Que Deus te abençoe, e te dê um dia muito abençoado. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.